vão trazer aí, então, a fala do Pedro Moreira e depois vamos para as outras questões, meus queridos. Amigos, minhas amigas, boa noite, são 9h30, fazendo uma coisa que eu não faço há bastante tempo, né? Entrar ao vivo com vocês, sozinho aqui de casa, mas existe um bom motivo, um motivo muito importante para eu estar vindo aqui hoje à noite falar com vocês. Eu hoje fui surpreso com a divulgação do relatório da Polícia Federal, onde está demonstrado de uma maneira absolutamente clara, cheia de provas, um ataque político talvez sem igual, conduzido de dentro do próprio Estado, através de um software comprado ilegalmente, com dinheiro público, ao custo, só o software, de 5,7 milhões de reais a vários indivíduos brasileiros e a várias organizações também daqui do Brasil. Um ataque, repito, político, com a intenção de assassinar reputações e, para isso, utilizar dos métodos mais sujos e mais deploráveis que existem. Várias pessoas estavam lá, várias empresas estavam lá, entre elas o jornalista Leandro Demore, que hoje é o diretor de jornalismo do Instituto Conhecimento Liberta, o ICL, e o próprio ICL. Eu fiquei surpreso e fiquei revoltado também, porque nunca esse ataque tinha sido mostrado de uma maneira tão nítida, tão clara, com tantas provas, capturas de tela, conversa entre servidores públicos que atuavam de dentro do Estado, sendo pagos com dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu que está nos assistindo, para atender a um projeto político que é típico de ditaduras e regimes autoritários. É um relatório de mais de 1.000 páginas. Então, até para poder estudar tudo que estava no relatório num prazo tão curto, para poder vir falar com vocês, eu tive que usar de alguns aplicativos aqui, e vários deles... Faltam R$22,02, gente. De inteligência artificial, para poder destacar os pontos e até para fazer algumas estimativas. Uma das estimativas que eu fiz é quanto essa ação criminosa, porque sim, é uma ação criminosa, de uma organização criminosa construída dentro de um órgão do Estado, quanto que essa ação criminosa teria custado aos cofres públicos. Eu pedi para a inteligência artificial fazer essa estimativa, lendo as mais de 1.000 páginas. E a estimativa feita, levando-se em consideração o tempo em que foi feita esse monitoramento ilegal, estamos falando de muitos meses, o número de servidores alocados para isso, estamos falando de dezenas de servidores e que ganham salários altíssimos, e ainda o custo do software utilizado. A gente está falando de uma estimativa que, segundo esse sistema de inteligência artificial fez, pode chegar a dezenas de milhões de reais de dinheiro público. E eu vou ser tão claro quanto possível com vocês. Dezenas de milhões de reais de dinheiro público para atacar e destruir reputações com mentiras. Estratégias de regimes autoritários, de ditaduras, dos quais a gente mais se envergonha na nossa história, aqui no Brasil. Agora, há poucos anos atrás, mais de 60 mil consultas foram feitas. Mais de 60 mil consultas foram feitas. E o mais curioso
é que o governo anterior, esse, que colocou uma organização criminosa dentro da ABIN, ele não queria punir a gente pelo que a gente estava fazendo de errado, mas pelo que a gente estava fazendo de certo. Pela nossa voz crítica, por mostrar aquela verdade que ninguém mostra. No relatório da Polícia Federal, e eu vou deixar o link do relatório da Polícia Federal no final dessa nossa conversa, e vou pedir para todo mundo, baixem o relatório. E vocês, com certeza, não vão ler as mais de 1000 páginas, mas façam que nem eu fiz, coloquem num aplicativo de inteligência artificial e peçam ali um resumo, peçam que eles façam uma análise para vocês do que está ali escrito, porque a gente tem que entender que esse é um relatório da Polícia Federal cheio de provas. Esse é um relatório da Polícia Federal com diálogos que são mostrados ali. Não são suposições. Eu fico surpreso porque a história que eles tentaram criar foi uma história que o jornalista Leandro Demore, que faz parte do ICL, ele teria sido contratado pela EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, para os recursos federais, os recursos públicos encontrarem um caminho para chegar até o ICL, como se fosse uma lavagem de recursos públicos para que o ICL fosse abastecido de recursos públicos para atacar o Bolsonaro ou para defender esse outro governo. Eles criaram um relatório. Eles elaboraram um relatório, eles fizeram um relatório. E o mais incrível, isso está ali no relatório de mais de 1000 páginas que vocês vão poder baixar, o relatório que eles criaram assumidamente com informação falsa. Eles assumem que estão usando informações falsas. Eles assumem que estão usando desinformação. E ali a direção é também clara para as pessoas que fazem. Por que eles assumem que estão usando desinformação, tá, gente? Porque é informação de gente deles. Eles falam do Davi Agape ali. Eita, travou meu StreamYard? Vocês estão me vendo normal, gente? Tá normal? Eles assumem que o Davi Agape ali é o autor das informações. E aí eles usam isso para validar uma espionagem de um jornalista ligado ao ICL, mapeando, inclusive, os seus sócios fundadores. Fazem parte dessa organização criminosa. É colocar isso nas redes, é fazer barulho e destruir as reputações. Não é à toa que essa história de que o ICL recebe recursos públicos, ela está nas redes sociais da direita, que o ICL é financiado pelo PT, que o ICL é financiado pelo governo, está nas redes da extrema-direita há mais de um ano. E, com isso, todos nós no ICL, as jornalistas, os jornalistas, os redatores, as redatoras, todos nós somos atacados. Dia sim, outro também. E aí? Quem vai pagar por isso? Veja que... E aqui vem uma coisa muito importante, muito importante. Quando eu fundei o ICL, eu tomei uma decisão que muita gente me criticou. E me criticou numa boa. Amigos meus me criticaram, críticas construtivas. E outras pessoas, não tão amigas, me criticaram, me ridicularizando. Obrigado, Marcão. Fechamos. 2 membros só faltando. Nós não iríamos aceitar... Obrigado pelo Pix, Joel. Nenhum centavo de propaganda. Zero. Nunca o ICL recebeu 1 centavo de propaganda, de patrocínio, de nenhuma fundação, de nada. Pasmem, o ICL nunca recebeu 1 centavo de monetização de vídeos do YouTube. Se vocês estão assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu poderia estar recebendo dinheiro por esse vídeo. Porque o YouTube obriga, antigamente não era assim, hoje ele obriga a gente a aceitar a propaganda que ele coloca. E aí fala, se você não aceitar esse dinheiro, você vai estar rasgando dinheiro. Então tá bom, eu rasgo dinheiro, mas eu não quero dinheiro de propaganda. Por quê?
para ter a independência total. O ICL é o único veículo, podem anotar, e eu desafio qualquer pessoa a me trazer outro veículo que seja assim. É o único veículo de jornalismo do mundo relevante que chega a muita gente que não recebe nenhum centavo de governo, nenhum centavo de empresa privada, nenhum centavo de nenhum instituto, de nenhuma fundação e nenhum centavo de nenhuma rede social, de nenhuma big tech. Por quê? Porque a gente vive uma utopia. Aí o Edu vai falar sobre a utopia do ICL, e aí eu quero até fazer uma fala aqui, não é uma crítica a você não, tá, Eduardo Moreira, mas assim, se o ICL recebesse publicidade, aqui na Folha Democrata a gente recebe publicidade do Google, tá? É uma miséria, mas a gente recebe. Outros canais eu sei que recebem. Se a gente recebesse dinheiro das Big Techs, não teria nada de errado. Os órgãos de imprensa que recebem dinheiro de fundação, também não tem nada de errado nisso. Tá? Não tem absolutamente nada de errado nessa questão toda. É peculiar mesmo que eles tenham sido investigados, eles têm outras formas de financiamento, mas assim, investigar o ICL, usar a BIM para isso, é um ataque contra mim, gente, é um ataque contra todos nós. Contra todos nós. Inclusive jornalistas que recebem outras formas de financiamento, e não tem problema nenhum em cima disso. Não tem nenhum problema em cima dessa questão toda, de ser, se é um veículo mais independente, se é um veículo que mais que se posiciona mais à esquerda. A questão é, estavam investigando a esquerda, estavam tentando calar as vozes progressistas. Eles estavam tentando fazer isso. Eles iam fazer uma ditadura, tá, gente? É isso que ia acontecer. É contra a profissão do jornalista, exatamente o que o Lucas está falando aqui. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.